Vamos então dar início ao nosso estudo sobre o romantismo e vamos começar com o caso francês. Aquele que podemos considerar, sem dúvida, o grande mestre do romantismo na pintura francesa foi o pintor Théodore Géricault. Nascido em Rouen, Géricault, como podemos observar pelas suas datas de nascimento e morte, morre sem completar os seus 33 anos. Teve uma carreira curta, obviamente, interrompida por um acidente fatal. Apesar de reduzida, a sua obra é de grande importância, como iremos ter a oportunidade de ver. Géricault foi fascinado pela natureza e também pelos cavalos. Aliás, foi exatamente por causa de um acidente de uma queda de cavalo que levou à sua morte prematura. Aqui podemos ver um quadro em que, fundamentalmente, nós temos um bom exemplo daquilo que é o conflito ou o confronto entre a natureza humana versus a natureza física e a natureza animal. Géricault foi discípulo de um pintor neoclássico chamado Pierre Guérin, tanto com quem fez a sua formação inicial. A corrida de cavalos em Roma foi pintado com apenas 26 anos de idade. Aqui podemos facilmente notar que a natureza humana é dominante. Os homens, de facto, dominam os cavalos, portanto, impedindo-os de correr livremente. Podemos também observar, para além do cenário se passar em Roma Antiga, portanto, no fundo acaba por se transformar numa pintura de história antiga, o fundo arquitetónico, portanto, que é um fundo clássico, como sabemos, ela representa o domínio do homem, ou no fundo, da razão humana sobre a natureza. O homem vai à natureza buscar os materiais e transforma de acordo com a sua própria vontade. Vamos confrontar este quadro com outro pintado alguns anos depois, Derby em Epsom. Como podemos observar, neste caso, a situação é bastante diferente. Aqui, em Inglaterra, neste quadro pintado em Inglaterra, domina a natureza. Tanto a natureza física como a natureza animal. Reparem que neste caso, embora de facto os cavalos estejam a ser montados por jockeys, mas parece que os animais têm uma vontade própria e, aliás, até independente da vontade humana, correndo, parece que livremente. Por outro lado, também podemos observar que há nítidas diferenças entre o cenário. Portanto, não é um cenário urbano, é um cenário rural. Portanto, temos em plena natureza, em paisagem, e não um fundo arquitetónico ou um fundo urbano. Se repararmos, o céu, não temos um céu claro e azul, mas temos um céu que está repleto de nuvens negras, portanto um céu que anuncia uma tempestade. Isto é também, como já vimos, um claro sintoma daquilo que é o conceito de natureza romântica. Portanto, a natureza é vista muitas vezes como um obstáculo à ação humana e não subserviente. Oficial dos Ossados à Carga, pintada em 1812. É aquela que podemos considerar a sua primeira grande obra-prima. O quadro foi apresentado no Salão de 1812. Aliás, um salão extremamente importante. Havia cerca de 1286 entradas no catálogo, distribuída por diversos tipos de arte, mais ou menos de 979 pinturas e desenhos, 152 esculturas, 11 modelos arquitetónicos, plantas, etc. e 91 gravuras. O calendário revolucionário já tinha sido abandonado em 1806 e as exposições começaram a ser realizadas no mês de novembro. Théodore Géricault exibiu pela primeira vez. Tinha apenas 21 anos de idade. O único trabalho que apresentou foi exatamente este grande retrato equestre do tenente Dieudonné, liderando uma carga de cavalaria. O cavaleiro era desconhecido, e nem sequer nenhuma batalha específica tinha sido identificada, ou, ao que parece, pretendida.
O quadro teve um grande sucesso, acabou por receber a medalha de ouro do Salão. Aliás, sabemos que o pintor David, que ainda era vivo, olhou para ele com alguma satisfação. Isto deve-se fundamentalmente ao facto de que o tema continua a ser de história, mais concretamente de história contemporânea. E neste aspecto, como podemos ter a oportunidade de ver, o romantismo francês não se distancia muito do neoclassicismo. Ou seja, a ideia de que a história ou a pintura de história devia predominar nas artes, iniciada já na segunda metade do século XVII na Academia de Luís XIV, mantém-se. Portanto, neste aspecto, como iremos ver, e diversamente do que irá suceder com o romantismo em Inglaterra, em França é um pouco mais conservador, portanto não se conseguiu desligar desta ideia do predomínio da pintura de história. No entanto, há, obviamente, grandes diferenças. Podemos, por exemplo, confrontar este quadro, cujo tema é fundamentalmente um cavaleiro, portanto um militar, por exemplo, com o quadro que nós já conhecemos, de Napoleão atravessando os Alpes, pintado por David 11 anos antes. Ao olharmos, portanto, esquecendo naturalmente que se trata de um retrato de Napoleão, portanto, se apenas tivermos em conta que se trata de dois militares a cavalo, portanto, duas cenas da história contemporânea, que, apesar de haver esta concordância ou esta sintonia no predomínio dado à pintura de história contemporânea, que há óbvias diferenças. Por um lado, a própria técnica. Como podemos observar, eles espalham técnicas bastante diferentes. Por um lado, na pintura de David, o classicismo dá, obviamente, uma importância muito maior ao desenho. Enquanto que para Géricault, que aliás irá ser uma característica do romantismo, a cor é mais importante. Portanto, no fundo, reparem que no quadro de Géricault não há um contorno definido, portanto, não há um contraste nítido entre forma e fundo. Por outro lado, a organização do espaço é também bastante diferente. Temos um espaço bastante mais confuso no quadro de Géricault. Mas não é só na questão técnica que os dois quadros se distinguem. Se, por exemplo, estivermos atentos ao rosto de cada um deles, reparem que temos duas visões bastante diferentes. O quadro de David, o cavaleiro, tem uma expressão que nos representa confiança, otimismo, um olhar de triunfo. Enquanto que, no quadro de Géricault, nós temos muito mais um receio e até, podemos dizer, um certo medo. O que não é, obviamente, natural para um oficial que acabou de dar a sua ordem de carregar sobre o inimigo. Reparem como ele olha para trás e não olhando para a frente. Portanto, se pudéssemos confrontar ou fazer uma comparação entre pintura e literatura, o quadro de Géricault seria um drama, enquanto que o quadro de David seria uma epopeia heroica. Ora, aquele que é sem dúvida o seu quadro mais importante e mais reproduzido, aliás, que se acabaria por se tornar não só um ex-libris da pintura de Géricault, da pintura romântica francesa em geral, é o seu A Jangada da Medusa. Depois de fazer o serviço militar como escoteiro imperial na Armada Real, Géricault viajou para a Itália, onde estudou profundamente as obras de Miguel Ângelo e de Rafael. Quando regressou, em 1817, o pintor iniciou aquela que seria a sua obra-prima, A Jangada da Medusa. O quadro foi recebido, obviamente, com alguma polémica. Criou algum choque, por um lado, pelo no frontal, mas também pelo próprio tema em si. Aliás, sabemos que o ministro da Guerra disse ao próprio rei
Luís XVIII, os jornalistas adoram divulgar os detalhes das cenas deploráveis do La Méduse. Na realidade, é uma imagem do que nunca deve aparecer diante dos olhos do público. Nesse naufrágio houve episódios de doenças, fome e canibalismo. Ora, para além de efetivamente do certo erotismo patente nesta imagem, aquilo que obviamente chocou mais foi o próprio tema em si, que está representado aqui. Ora bem, que história é esta do naufrágio do Medusa? É uma história trágica, obviamente, mas um pouco mais complexa de um naufrágio qualquer. O Senegal, portanto que sabemos fica na costa ocidental africana, tinha sido entregue pela Inglaterra à França, depois da derrota de Napoleão, de acordo com aquilo que tinha sido estipulado no Acordo de Paris. Partiu do porto de Rochefort, em França, em direção a Saint-Louis, no Senegal, no dia 17 de junho de 1816, e uma frota que ia assegurar a posse daquele território. Como sabemos, nesta altura era comum os navios viajarem em comboio, e do qual fazia parte não só a fragata Medusa, aliás uma fragata moderna e bastante rápida, acompanhada pela fragata Loire, pela fragata Argus e também por um outro navio de transporte, o Echo. Aqui temos um percurso, precisamente do trajeto do Oceano Atlântico, portanto perto do Senegal e perto da Mauritânia, onde podemos ver exatamente a rota que cada um deles seguiu. A fragata Medusa era então comandada pelo Visconde Hugo de Roy de Chaumareix. Ora bem, este Hugo de Chaumareix era um nobre que havia fugido para a Inglaterra com a Revolução Francesa e que já não exercia funções há mais de 20 anos. Sabemos que a culpa do naufrágio deveu-se ao comandante. E esta culpa acabou por ser transferida para o próprio rei. E, portanto, em muitos aspectos, o quadro do naufrágio da Medusa também acabou por ser usado como um instrumento político contra a recém-restaurada monarquia. E isso porquê? Porque o rei andava a dar cargos de chefia aos nobres que estavam a regressar à França. E, portanto, a culpa foi exatamente transposta para o próprio rei. Ora, como podemos observar no mapa à direita, a certa altura o comboio desfez porque os barcos se perderam uns dos outros por causa de situações climatéricas adversas. Enquanto que o Echo seguiu o seu percurso normal até São Luís, no Senegal, como podemos ver, a Medusa acabou por encalhar num banco de areia perto da costa da Mauritânia. Ora bem, os 400 homens que estavam no navio não viram outra solução senão abandonar o mesmo. Dividiram-se em pequenos grupos, o que lhes permitiram subir nos 6 botes salva-vidas e tentar seguir em direção à terra mais próxima, portanto, do Senegal. A situação, de facto, piorou, a própria situação climatérica, e mesmo que alguns oficiais tenham decidido permanecer na Medusa à espera de socorro, não havia, obviamente, lugares livres suficientes para salvar toda a gente. 147 pessoas estavam agora à mercê de uma certa morte certa. Então, construíram uma jangada à pressa, com grandes dimensões, portanto, cerca de 20 metros de comprido por 7 metros de largura. Depois de construída, 147 pessoas, das quais faziam parte 120 soldados, com oficiais e o capitão do pont, entraram a correr. Carregaram 5 barris de vinho, 2 de água e alguma pouca comida.
Entre eles havia 29 homens, entre marinheiros e passageiros, para além daquilo que era a única mulher. Os barcos, que tinham entretanto saído, puxavam esta jangada através de cordas. Houve promessas e juramentos de que eles nunca os abandonariam, mas, ao fim de poucas horas, a traição ocorre. As cordas que estavam ligadas, as cordas que ligavam os barcos à jangada, acabaram por ser cortadas, devido à impossibilidade de governar naquele mar a partir das embarcações. Esta gravura, que nós vemos aqui na imagem, uma gravura da época, representa exatamente a fragata encalhada, onde nós podemos ver diversos os tais botes salva-vidas, os tais esquifes, e ali temos ao centro a tal jangada que, como podemos ver, estava completamente repleta de pessoas. Isto, obviamente, ainda num primeiro momento em que a dita jangada estava presa aos esquifes, aos escaleres, com cordas. Aqui no canto superior esquerdo podemos ver exatamente uma outra gravura da época que mostra a jangada a afastar-se do barco encalhado. E à direita temos exatamente um plano da tal jangada feita à pressa, mas como vimos de grandes dimensões. Ora bem, passado pouco tempo, a jangada acabou por ficar à deriva sozinha, desde que tinham sido cortadas as cordas com os escaleiros salva-vidas. E rapidamente se começaram a gerar alguns conflitos e lutas entre marinheiros e soldados, sobretudo muitas vezes à procura de um lugar ao centro, que era efetivamente o melhor lugar para evitar cair ao mar. Portanto, como obviamente sabemos, tanto com o cansaço, as pessoas adormeciam e algumas delas caíam naturalmente ao mar, outras eram empurradas ou puxadas por aqueles que queriam ocupar o seu lugar. Aqui podemos ver exatamente um dos estudos de Géricault para o quadro em que ele representa exatamente estas lutas na jangada. Conhecemos de facto diversos estudos feitos pelo Géricault e que são bastante interessantes porque nos mostram um pouco esta diferença de escolha do momento exato em que se deveria representar o quadro. Ora, aqui temos um outro estudo, né? E este de facto bastante mais forte, enquanto na primeira versão ele acentuava a tónica sobre a questão das lutas e da violência que se gerou em alto mar. Agora temos uma outra cena em que se mostram os episódios de canibalismo que surgiram ao fim de alguns dias. No entanto, não foi também esta a versão escolhida por Géricault, portanto, para a sua versão final, tanto que foram, obviamente, omitidas. Aqui temos então o quadro novamente, com a versão final, e aqui também podemos confrontar com um outro estudo, agora não desenho, mas já um estudo a cores. Ora bem, como podemos rapidamente perceber, houve diferenças significativas. Uma delas é a própria tonalidade. Portanto, reparem que a versão final acabou por ser uma versão bastante mais lúgubre, portanto mais escura, em que um certo colorido que nós vemos na versão inicial que está à direita, portanto, há mais cor e, portanto, obviamente isto cria um clima um pouco mais alegre. Enquanto que na versão final, portanto, estas cores mais escuras, não é? E mais amareladas, acastanhadas, portanto, mais cores terra, estão também, obviamente, também mais próximos da cor da própria morte, não é? Portanto, dos corpos e dos cadáveres que preenchem a jangada. Ao mesmo tempo, também outra das diferenças que nós podemos notar de forma evidente é como
o Argus, portanto, exatamente uma das outras fragatas que acabaria ao fim de vários dias por salvar os sobreviventes da jangada, está muito mais próximo, portanto, dando, obviamente, um sinal de esperança, não é? e de fim mais evidente. Enquanto no quadro final, embora claro que aqui nesta versão reduzida não se veja tão bem, mas lá ao fundo está uma pequena silhueta da fragata e que cria também um certo suspense maior, porque como nós sabemos, em alto mar, portanto, mesmo quando às vezes os navios passam muito próximo, né, nem sempre, ou aliás, não passam assim tão próximo quanto isso, portanto, muitas vezes os náufragos não são vistos pelo próprio barco. Portanto, ou seja, há aí sempre esta situação de nunca saber muito bem se os náufragos vão acabar por ser vistos ou não. Ora bem, o cirurgião militar Henri Savigny, assim como o cartógrafo Alexandre Corriard, foram dois sobreviventes da tragédia da jangada e foram também os autores do primeiro relatório sobre o assunto, que deram a conhecer os graves acontecimentos um pouco por toda a França. No fundo, eles acharam que não podiam ficar calados perante a desgraça, mas não o puderam fazer porque o governo da restauração de Bourbon, portanto de Luís XVIII, para salvar as indemnizações pertinentes, queria silenciar todos os queixosos, expulsando-os do serviço, multando-os ou até mesmo aprisionando-os para que não pudessem realizar declarações públicas sobre o assunto. Foi mesmo decretado que a tragédia da Medusa deveria ser enterrada sobre as ondas africanas civis ou criminais. Ora bem, efetivamente, os náufragos que sobreviveram, depois de regressarem à França, a história soube-se, portanto, muitos dos jornais publicaram esta história que, obviamente, criou um grande escândalo. Um grande escândalo não só por toda a França, mas também um pouco por toda a Europa, nomeadamente em França, que se considerava na altura como um dos países mais cultos e civilizados do mundo. No fundo, mostrava que os franceses poderiam acabar exatamente por se comportar como qualquer selvagem. E, portanto, isto foi uma afronta, obviamente, para a França em geral, mas também um pouco por toda a Europa, porque, no fundo, eram europeus que tinham tido, efetivamente, este comportamento. E, claro que aquilo que tinha sido o mais escandaloso foi exatamente a questão do canibalismo. Ora, um dos aspectos que este quadro traz também de importante é, portanto, trata-se efetivamente, mais uma vez, de pintura de história contemporânea. No entanto, aquilo que é realmente revolucionário aqui é um novo entendimento da pintura de história bastante diferente do que era o entendimento clássico. Portanto, reparem que estamos perante um quadro de grandes dimensões, portanto, com mais de 7 metros de largura e cerca de 5 metros de altura, né? E, portanto, é um quadro pintado à escala própria da pintura de história tradicional, mas, no entanto, o tema em si não é um tema da história. Portanto, é quase como um fait divers. Portanto, é um aproveitamento de uma notícia de jornal, portanto, daquelas são acontecimentos, obviamente, acontecimentos contemporâneos, mas que não são acontecimentos que fazem história. Ora bem, apesar da pincelada ser mais romântica e, portanto, não ser tão realista quanto a do classicismo, houve, obviamente, uma grande preocupação por parte do Géricault de tentar representar com um grande realismo a cena. E isto está patente, por exemplo, na maneira como ele tentou recriar o acontecimento. Podemos ver nestas duas imagens que aparecem aqui à vossa esquerda, portanto, que representam cabeças cortadas e membros cortados, que foram estudos que o Géricault fez
a partir de cadáveres. Portanto, ele foi exatamente à morgue, onde foram cedidos estas partes destes corpos humanos, portanto, os decapitados, portanto, obviamente, pela guilhotina, portanto, tratava-se de ladrões, não é? E, portanto, estes membros que ele trouxe para casa, precisamente para os estudar e para os pintar, para poder dar exatamente esta representação o mais real possível daquilo que eram os corpos em decomposição que estão presentes na própria jangada. Outro aspecto do quadro que também não trouxe grande aceitação por parte do público foi exatamente a representação dos próprios sobreviventes, tanto o Henri Savigny, que nós já falámos, o Alexandre Correard e também o Lavalette. Portanto, este aspecto, portanto, representa também mais uma vez esta tal preocupação por um certo realismo, portanto, ao retratar pessoas reais, né? Aliás, podemos observar exatamente aqui à direita alguns estudos que ele fez dos personagens, portanto, mais uma vez dos tais sobreviventes, e portanto isto também não foi muito bem entendido, nomeadamente por ele estar a representar os próprios canibais, né, ali tratados quase como heróis. Ali podemos ver aquilo que nós falámos há pouco, tanto lá ao fundo, tanto que obviamente no quadro com 7 metros aquilo vê-se um pouco melhor, mas portanto, como podem reparar, aqui podemos ver lá ao fundo a tal fragata que acabou por os salvar e levá-los de volta à França. Ora bem, como o Géricault teve uma morte precoce, tendo obviamente que o romantismo francês na pintura teria de ter um sucessor. E esse sucessor viria a ser precisamente o pintor Eugène Delacroix. Delacroix foi também discípulo de Guérin e, aliás, foi neoclássico durante a parte inicial da sua carreira e só se tornou de facto romântico após a morte de Géricault. Delacroix nasceu no seio de uma família burguesa e trouxe de facto um estilo inovador, expressão do movimento e da cor, em profundo contraste com Ingres. Aliás, este seria exatamente o grande paladino do romantismo francês e cuja vida, como aliás poderemos notar pelas suas datas de nascimento e morte, viriam a ser muito próximas das de Ingres, que nós já falámos a propósito do neoclassicismo francês. Portanto, esta disputa que se vai gerar em França entre clássicos e românticos acabará por ser personalizada nesta disputa entre Ingres e Delacroix. O primeiro grande quadro de Delacroix, apresentado no Salão de 1824, é o seu célebre O Massacre de Quíos. Ora, quando podemos observar mais uma vez, temos o predomínio da história contemporânea. A Guerra de Independência da Grécia, que se desenrolou sensivelmente entre 1821 e 1829, também conhecida como a Revolução Grega, foi uma guerra promovida pelos gregos com o intuito de conquistar a sua independência do Império Turco ou do Império Otomano, que, como sabemos, durava desde o século XV. Após um longo período de conflito e também, obviamente, com a ajuda das grandes potências, a independência foi finalmente garantida por meio do Tratado de Constantinopla em julho de 1832. Havia muita simpatia pela causa grega um pouco por toda a Europa. Muitos aristocratas dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, ou outros como o poeta Lord Byron ou o historiador escocês Thomas Gordon, chegaram a participar ativamente na luta revolucionária, pegando em armas e juntarem-se aos revolucionários gregos. Outros participaram financiando a revolução ou
através de qualquer outro tipo de divulgação ou qualquer outro tipo de ajudas. Ora, assim que a Revolução começou, as atrocidades otomanas tiveram ampla divulgação na Europa e acabaram por levar a simpatia pela causa grega um pouco por todo o lado. Ora, o massacre de Quios trata exatamente de um destes episódios menos felizes da Guerra de Independência, a ilha de Quios, portanto pertencente à Grécia, onde de facto milhares de pessoas acabaram por ser assassinadas, homens, mulheres e crianças, pelas tropas turcas. Ora bem, o tema é típico daquilo que é a predileção romântica, não só pelo nacionalismo, como já vimos, mas também um pouco pela tragédia, pelas histórias trágicas. Vemos mais uma vez, já tínhamos visto em Jericho, na intensidade da cor, na expressão da composição e, sobretudo, no grande poder emotivo. Mais uma vez também, em claro contraste com o neoclassicismo, um espaço desorganizado, um espaço confuso. Ao mesmo tempo, não é um quadro heroico. Não há heróis, apenas vítimas. Ao mesmo tempo, podemos também observar toda esta violência, mas também este aspecto que é importante e que também, mais uma vez, importa salientar, que é a importância do orientalismo. Portanto, esta predileção por estes espaços exóticos do Norte da África ou do Médio Oriente. Outro aspecto também realmente de salientar e que é aqui importante é, como também já nós aqui falámos, a questão da grande dimensão. Portanto, temos um quadro com 4 metros de altura, portanto, mais uma vez, as figuras são aqui representadas em tamanho natural e portanto, criando um impacto muito maior frente ao observador. Portanto, alguém que esteja de frente para o quadro e vê estas figuras no seu próprio tamanho natural e, portanto, tem uma sensação maior de estar a presenciar um acontecimento real. Outro aspecto que também é igualmente importante é esta associação que nós vamos encontrar com muita frequência, não só na pintura, mas como também na literatura, entre Eros e Thanatos, ou seja, entre erotismo e a morte. Portanto, característica do romantismo e que, como iremos ver, muito presente na obra de Delacroix. Delacroix teve uma particular paixão ou particular interesse por estes episódios da Guerra de Independência grega. Fez vários quadros, não só o Massacre de Quios, como entre outros se encontra este da Grécia nas ruínas de Missolonghi de 1826. Assim, após o Massacre de Quios, a Grécia volta a fazer uma nova aparição no trabalho de Delacroix. Missolonghi representa um outro episódio, portanto, de uma cidade que foi sitiada, aliás, sucessivamente, em 1822 e 1823. Mas a cidade, mais uma vez cercada, tinha apenas 4.000 homens para lutar contra o exército turco, que contava cerca de 35.000, que para além disso também tinha apoio naval. Então, numa situação quase de desespero, os últimos defensores da cidade acabaram por se fazer explodir com as suas mulheres e com os seus filhos, a 22 de abril de 1826, e a cidade acabou por cair para o poder dos turcos. Ora, esta cidade é importante não só por causa deste acontecimento trágico, aliás muito ao gosto romântico, mas também porque está muito associado a um aspecto importante. É que foi exatamente durante este segundo cerco que o famoso Lord Byron acabou por falecer. Lord Byron, um dos que nós já aqui falámos, autor do famoso Dom Juan,
e que esteve, como sabemos, em Portugal em 1809 e fez viagens até Sintra, e que a sua morte acabou precisamente não só por dar um toque e um interesse maior na Europa Ocidental a este episódio de Missolonghi. Aqui, embora se trate de pintura de história, mas a componente alegórica é também mais forte. Portanto, aqui não se trata de pessoas reais. A Grécia está aqui representada de forma simbólica por esta jovem grega que veste os seus trajes nacionais de pé sobre um bloco de pedra e debaixo do qual está a mão de um dos insurgentes mortos. A Grécia sobre as ruínas de Missolonghi provocou uma resposta imediata de Baudelaire, outro dos grandes pintores do romantismo, e que dizia a audácia de Miguel Ângelo e a fecundidade de Rubens aqui presentes. Entretanto, obviamente, outros discordaram e teriam preferido que Delacroix fosse menos exuberante. Mais uma vez, um espaço que não está ordenado de forma racional, portanto, um espaço mais confuso e mais caótico, onde predominam fundamentalmente estes contrastes, não só de cor, mas também contrastes tonais entre luz e sombra. Em 1827, Delacroix expõe outro dos seus quadros famosos, intitulado A Morte de Sardanapalo. Pintura de história, sim, mas neste caso estamos a falar mais de história antiga. Efetivamente, trata-se de uma história bíblica, fala-nos sobre o rei de Nínive, Sardanapalo, e que estava cercado pelos assírios. No entanto, apesar desta história ser uma história bíblica e, portanto, da história antiga, ela foi recuperada precisamente por Lord Byron. Ora, sabemos que Sardanapalo, vendo cercado e incapaz de resistir ao ataque dos assírios, resolveu fazer um suicídio em massa. E, portanto, tudo aquilo que todas as pessoas que viviam no palácio foram, obviamente, mandadas matar, nomeadamente as mulheres do seu harém e até o seu próprio cavalo, que nós vemos aqui no canto inferior esquerdo, foi chamado à sua presença também para ser morto pelos soldados. Mais uma vez, um espaço caótico, não regular, preponderância da linha curva e da linha contracurva, uma grande festa de cores, nomeadamente aqui temos, ao contrário, por exemplo, no Jangada da Medusa, temos aqui um grande contraste de cores quentes, portanto, também, obviamente, para chamar um pouco a atenção do sangue, daí esta grande predominância dos vermelhos, né? E também, mais uma vez, esta grande dimensão para criar maior impacto. Violência, morte, erotismo, e daí o escândalo que o quadro criou, tanto pela crueldade do assunto em si, como também, obviamente, pelo erotismo. Aqui podemos ver este pormenor da parte principal do quadro, do lado direito, né, em que temos uma mulher a ser assassinada por um dos soldados que lhe enfia uma espada no peito, né, e, portanto, não se esqueçam que para um observador que esteja a ver o quadro, está a ver o quadro em tamanho natural e, portanto, tudo isto cria, obviamente, um impacto maior. Aqui podemos ver um estudo que foi realizado para a versão final, onde aqui até neste caso se nota muito mais a tal riqueza da cor, esta festa da cor, né, que ajuda a acentuar exatamente esta corte de luxo e de vício, né.
Portanto, no fundo, também, obviamente, que existe aqui uma certa mensagem política sobre a opressão dos governantes. Portanto, no fundo, quase que uma pequena crítica, não é, à monarquia. Ora, a liberdade guiando o povo é sem dúvida o quadro mais conhecido e mais reproduzido de Delacroix. Portanto, aliás, até muitas vezes foi copiado e reinterpretado ao longo de várias décadas e até mesmo ao longo dos séculos. Aqui voltamos novamente à história contemporânea francesa, e de certo modo isto faz lembrar um pouco algumas das coisas que nós vimos na pintura de David, embora que, obviamente, com contextos e com estilos e técnicas bastante diferentes. O quadro alude a um acontecimento real, aquilo que levaria precisamente à substituição de Carlos X, portanto, da família dos Bourbon. Portanto, para quem não se recorda, o Carlos X era irmão mais novo do Luís XVI, portanto, o rei que tinha sido decapitado pelos franceses em 1793 e que viria a ser substituído por um outro rei. Portanto, aqui não há uma queda da monarquia, há apenas, no fundo, uma manutenção da monarquia, mas de duas dinastias diferentes, dado que Carlos X virá a ser substituído por Luís Filipe, da família de Orleans. Aliás, também queria governar não por muito tempo, entre 1830 precisamente e 1848, quando efetivamente há uma segunda revolução republicana e vemos o nascimento da chamada Segunda República. Mas, no entanto, há uma diferença óbvia, portanto, não é apenas uma mera substituição de duas famílias diferentes, é porque o Carlos X não era, de facto, um rei muito querido pelos franceses, nomeadamente pelos republicanos, e o Luís Filipe era, efetivamente, bastante mais liberal. Evento real da história contemporânea francesa, e o que é importante é esta visão revolucionária de Delacroix, em que nós temos uma mulher, temos um homem, temos uma criança e temos homens de várias idades, vários géneros, mas também de várias classes sociais, como quase que fazendo um paralelismo, obviamente salvaguardando as diferenças óbvias, com o juramento dos Horácios de David. Há aqui quase que uma espécie de um apelo às armas e também esta ideia de que todos podem aderir à revolução, portanto, independentemente do sexo, da idade ou da classe social. Ora bem, claro que salvaguardando as diferenças, aqui podemos ver uma outra pintura do Hippolyte Lecomte, em que mostra o mesmo acontecimento, intitulado O Combate da Rua de Rouen, de 29 de julho de 1830, com uma visão de facto mais próxima do classicismo, aqui heróis. No caso de Delacroix, portanto, que aliás supostamente a figura que está ali daquele burguês, alguns defendem que se trata do próprio retrato ou do próprio autorretrato de Delacroix, mas que obviamente o qual não esteve presente na Revolução, portanto não foi um participante ativo, ao contrário do que aconteceu com o David, né? Reparem como temos mais uma vez também esta presença de Eros e Thanatos, né? Portanto, morte e erotismo, portanto, não só pela esta figura masculina logo em primeiro plano, despida da cintura para baixo, como também no caso contrastante da figura feminina em primeiro plano, despida da cintura para cima, né? A figura é essa, portanto, que carrega a bandeira francesa. Portanto, obviamente aqui não se trata de uma figura real, mas um pouco como a Grécia nas ruínas de Missolonghi é uma figura simbólica e, como sabemos, que se associa muito à representação da República Francesa, portanto, com o típico barrete frígio e segurando a bandeira republicana.
Ora bem, a partir de 1830, a Delacroix tem uma alteração no seu percurso, portanto, e decide fazer uma viagem por Marrocos, pela Argélia e também por Espanha, onde virá precisamente a descobrir o exótico e a luz. Portanto, mais uma vez, a tal importância do orientalismo, da sensibilidade romântica. Mas também, como podemos observar, a sua temática muda de maneira significativa. Portanto, aparecem as grandes composições históricas, seja de história contemporânea ou de história antiga, e aquilo que vai marcar, obviamente, a sua pintura é a pintura de género, também chamada pintura de costumes. Portanto, não temas heróicos, né? Ou trágicos, né? Ou dramáticos, mas mais estes ambientes intimistas do cotidiano. Aliás, de certo modo, lembra um pouco também as odaliscas que nós vimos do Ingres, mas, como podemos observar, com um tratamento técnico completamente diferente. Outro aspecto importante que nós temos que ter atenção na pintura de Delacroix é a importante ligação com a fotografia. Delacroix enfrentava, como aliás toda a sua geração, o surgimento da fotografia. Uma ferramenta intrigante e fascinante para o artista, em que o médio ocupa um lugar especial do seu trabalho. No fundo, é o fonte de uma profunda reflexão sobre a verdade artística contra o realismo fotográfico. Longe de poder ser considerado um possível rival, Delacroix viu com interesse o surgimento e o desenvolvimento desta nova arte da fotografia. Aliás, sabemos que ele colecionava reproduções fotográficas de obras de arte, pinturas de Rafael, pinturas de Rubens ou esculturas da Catedral. Embora ele próprio não tenha fotografado, ele acabou por escolher modelos nus, tanto masculinos como femininos, fotografados pelo seu amigo, o fotógrafo Jean-Louis Marie-Eugène de Rieu. Bem, efetivamente existem muitas composições de Delacroix que nos mostram precisamente esta tal influência e também, obviamente, uma utilização e um recurso direto da própria fotografia. Isto não quer dizer, obviamente, que Delacroix considerasse a fotografia como uma arte, aliás, antes pelo contrário, sabemos através da sua correspondência que ele olhava até com um certo desdém para esta nova forma de arte, né, e que considerava obviamente muito inferior à da pintura, mas que compreendeu efetivamente que a fotografia poderia funcionar como um excelente recurso para o seu trabalho. E aqui temos exatamente uma imagem de uma fotografia do próprio Jean-Louis Marie-Eugène de Rieu, com quem o Delacroix trabalhou proximamente. As de Rieu e Delacroix encontraram-se com modelos masculinos e femininos no estúdio, no número 10 da Rua de Beaux-Arts, em Paris, na manhã do dia 18 e 25 de junho de 1854. De acordo com uma entrada no Diário de Delacroix, o dia inteiro foi gasto ajustando podes e desenhando esboços. De Rieu, que tinha então 54 anos de idade, tirou fotografias com pouco mais de um minuto de exposição. Como resultado do trabalho conjunto, ficamos com um álbum de 32 fotografias, 5 retratam nus femininos, 18 retratam homens nus, enquanto que as 9 fotos restantes apresentam assentos para ambos os sexos. Este No Sentado é exatamente uma das obras mais conhecidas de Rieu, embora deste não tenhamos nenhum exemplo de uma composição feita por Delacroix. E aqui temos outros exemplos, também exatamente tirados nessa sessão de 1854, mais de um feminino, de tronco descoberto, e aqui um outro novo feminino visto de costas.
Aqui podemos ver alguns estudos executados por Delacroix, provavelmente também nessa mesma sessão. E aqui exatamente a chapa de Dorieux, portanto, de 1855, que serviu de base para os estudos de Delacroix. E podemos observar um outro exemplo, também de um estudo de figura feminina, o qual também se pode, obviamente, perceber de que foram feitos não a partir de um modelo ao vivo, né? Mas, mais uma vez, de uma fotografia de Eugène Dorieux, aliás, tanto na própria figura em si, como no próprio vaso que está ali colocado a fazer de cenário. E por fim, mais um outro exemplo de estudo de figuras masculinas e, ao mesmo tempo, neste caso, as duas fotografias utilizadas para fazer este mesmo estudo. Naturalmente que este não será um caso único, a fotografia virá a ter uma importância cada vez maior, sobretudo como instrumento de trabalho para os pintores, tanto no retrato como na paisagem. Isto, sobretudo na questão do retrato, era muito importante porque evitava precisamente o trabalho que as pessoas, quando se queriam fazer retratar, de estarem sujeitas a várias sessões, uma ou duas vezes por semana, durante semanas e semanas seguidas, não é? A ter que pousar em sessões de 2 horas cada uma, e portanto muitas vezes utilizavam-se, isto aliás irá ser um recurso utilizado até ao século XX, não é? Da pessoa ser retratada, o pintor fazia uma sessão ou duas para encontrar o tom de pele, portanto, das carnações, né, da pessoa, e depois o retratado ou retratada enviava os seus vestidos ou os seus trajes ou os objetos com que queria ser retratado, e portanto isto tornava efetivamente a situação bastante mais fácil e prática, não só para o retratado como também para o próprio pintor em si.